E aí pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda audioaula. Dessa vez, um resumo da história do Egito Antigo. Para começar, não podemos deixar de lembrar a famosa frase do historiador grego Heródoto: o Egito é uma dádiva do Nilo. Essa frase explica a importância desse rio para a existência desse país. Além disso, essa análise feita por um estrangeiro nos remete à dificuldade de acesso aos documentos elaborados pelos próprios egípcios na antiguidade. Sabe-se que apenas em 1822 as escritas egípcias foram decifradas pelo francês Jean-François Champollion, que, partindo do grego antigo que ele dominava, decifrou as escritas egípcias na Pedra de Roseta, uma espécie de acordo ou contrato comercial entre Egito e a Grécia, encontrado em 1798 pelas tropas napoleônicas. Bem, pela fertilidade do Nilo, as suas margens passaram a ser habitadas por vários grupos humanos que chegavam à região. Inicia-se o período pré-dinástico. As primeiras cidades começaram a surgir por volta de 5000 a.C., mas com o tempo essas cidades se uniram e formaram pequenos estados ao longo do rio. Esses estados eram denominados nomos e eram governados por nomarcas. A sua formação visava uma melhor utilização do Nilo, a partir da construção de diques e canais, por exemplo. Em 3500 a.C., os nomos acabaram se unindo e formando dois reinos, o Alto Egito no sul e o Baixo Egito no norte. Nessa mesma época surgiu a escrita hieroglífica, a primeira escrita egípcia e aquela que é considerada sagrada. Outras escritas egípcias são o hierático e, por final, o demótico. Em 3200 a.C., Menés, também chamado de Narmer, unificou os dois reinos, dando origem à primeira etapa do período dinástico, o Antigo Império. A capital seria Mênfis, uma cidade que ficava na região do delta do Nilo, e uma das principais características desse período foram as grandes construções, como templos, a esfinge, pirâmides, dentre outras. As pirâmides mais conhecidas são as da planície de Gizé, no Vale dos Reis, Alto Egito. Essas pirâmides foram construídas para os faraós Quéops, que é a maior delas, Quéfren e Miquerinos. Essas grandiosas construções foram feitas pelos próprios egípcios, que trabalhavam para o Estado em um sistema denominado servidão coletiva. Nesse período, o Egito tinha pouquíssimos escravos, núbios em maioria, que não representavam significativa mão de obra. As construções de Gizé datam de cerca de 2600 a.C. Outra grande característica do período é a pouca interação que os egípcios tiveram com outros povos. Na verdade, o contato com a Núbia era restrito, devido às dificuldades do terreno. As fronteiras do Egito, que são até hoje, ao norte o Mar Mediterrâneo, ao leste o Mar Vermelho, ao sul montanhas da Núbia e ao oeste o deserto da Líbia. A única passagem de mais fácil acesso ao Egito na época era uma estreita faixa entre a Península do Sinai e o Egito africano, onde hoje fica o Canal de Suez, que foi construído pelos homens entre 1859 e 1869. Esse isolamento territorial acabou favorecendo o desenvolvimento de uma cultura com características próprias, idiosincráticas, o que permite identificar facilmente a diferença da arte e da cultura egípcias das outras. Por volta de 2300 a.C., disputas pela sucessão no Egito por descendentes dos antigos nomarcas levaram ao fim do Antigo Império. Médio Império. Em 2000 a.C., mais ou menos, Mentuhotep II, que era rei do Alto Egito, partindo do seu reino, reunificou o país. Nesse período, a capital passou a ser Tebas, lá no sul, no Alto Egito. A grande característica desse período é a invasão dos Ixos, um povo de formação heterogênea que era nômade até a ocupação do Egito. A conquista dos invasores foi possibilitada pela sua superioridade militar, sendo que os Ixos dominavam a metalurgia do ferro, a roda e a montaria do cavalo, habilidades desconhecidas pelos egípcios. Os invasores se concentraram na ocupação do Baixo Egito, ao norte. Contudo, faziam incursões ao sul do país,
saqueando muitas vezes as pirâmides e os templos. Nesse contexto, os egípcios abandonaram a construção das pirâmides e passaram a construir hipogeus, túmulos subterrâneos, que permitiam maior segurança aos tesouros devido às dificuldades de encontrar essas construções. Durante a dominação dos Hicsos, os hebreus chegaram ao Egito. Devido às facilidades de comunicação e às origens comuns, porque os Hicsos eram um povo heterogêneo e dentre os Hicsos havia alguns descendentes de hebreus, os hebreus se estabeleceram pacificamente nesse país, na verdade como aliados até dos Hicsos. Em 1580 a.C., os egípcios conseguiram dominar as técnicas militares dos Hicsos e os expulsaram do seu território, o que levou o fim ao Médio Império e deu início ao Novo Império. Nesse período, o Egito apresenta o resultado de sua interação forçada com outros povos, com povos estrangeiros, a militarização, a xenofobia, que seria a aversão a povos estrangeiros, expansão territorial, desenvolvimento comercial, investimento em navegação para desenvolver o comércio marítimo, são as novas marcas do país. Os hebreus, aliados dos Hicsos, foram escravizados pelos egípcios, que se expandiram para o Oriente Médio. Os principais faraós do Novo Império foram Tutmés III, século XV a.C., responsável por expandir o território em direção ao Oriente Médio, o que possibilitou que o Egito atingisse sua maior extensão territorial na história. Amenófis IV, século XIV a.C., que impôs ao Egito uma reforma religiosa importante, contudo que durou apenas o seu governo, o período do seu governo. Ele tornou o Egito oficialmente monoteísta. Seu grande objetivo era reduzir o poder e a influência que os sacerdotes, principalmente os de Amon, exerciam sobre o Egito, muitas vezes conspirando contra alguns faraós. Ele mudou seu nome para Akhenaton, uma homenagem ao seu único deus, que era Aton, representação do disco solar ou dos raios do sol. Ele chegou inclusive a construir uma nova capital, Akhetaton. Contudo, após sua morte, o seu filho, batizado Tutankhaton, mudou seu nome para Tutankhamon devido à influência dos sacerdotes de Amon, e este Tutankhamon restabeleceu o politeísmo no Egito. Ramsés II venceu os hititas na Batalha de Kadesh. O Ramsés governou no século XIII a.C. Os hititas eram um povo que vinha crescendo em termos políticos e militares e pretendia disputar com os egípcios a hegemonia do Oriente Médio. Segundo alguns autores, a vitória dos egípcios foi determinante para consolidar o Egito como grande potência na região. Além disso, os hebreus teriam fugido do Egito durante o governo de Ramsés II, segundo a Bíblia e segundo os principais autores da área. Alguns outros afirmam que de repente os hebreus teriam fugido antes do governo de Ramsés. Após a morte de Ramsés, os governos egípcios não teriam mais a mesma força, situação que acabou facilitando um novo período de fragmentação política, iniciado em 1085 a.C. Segundo alguns autores, esse fato representa o fim do Novo Império. Devido à divisão política, os egípcios não puderam resistir à invasão dos assírios, que dominaram o Egito entre 671 a.C. e 663 a.C. Nessa data, os príncipes da cidade egípcia de Sais expulsaram os assírios e deram início ao último período de autonomia política do Egito na Antiguidade, o chamado Renascimento Saíta, que foi caracterizado por investimentos em comércio e navegação. Esse período, como um dos poucos destaques, podemos falar sobre a viagem de circunnavegação da África financiado pelo faraó Necau. Em 525 a.C., o Egito acabou sendo invadido pelos persas após a derrota dos egípcios na Batalha de Pelusa. Segundo alguns autores, o novo império acabaria em 525 a.C. Então, para esses autores, não há renascimento saíta. Contudo, a maioria dos autores acredita que o Egito tenha 4 períodos aí, incluindo Antigo, Médio, Novo Império e o Renascimento Saíta. Características gerais. Vamos falar um pouco da sociedade egípcia. A sociedade era hierarquizada, como a grande maioria das sociedades na história. E ela pode ser vista a partir de uma representação piramidal.
com o faraó, considerado um deus vivo, e a sua família lá no topo da pirâmide. Logo em seguida, né, num grupo inferior, mas logo abaixo do faraó, os sacerdotes vinham devido à grande importância da religião para os egípcios. Na sequência, uma espécie de nobreza formada por descendentes dos antigos nomarcas, altos funcionários e militares de alta patente, principalmente a partir do Novo Império. Os escribas fechavam o topo da pirâmide como um quarto grupo ali dos mais importantes. Eles eram, na verdade, funcionários do Estado e formavam aquela burocracia tão importante para um Estado tão dominador como o egípcio funcionar. Os camponeses e os escravos formavam a base da pirâmide, com uma condição um pouco melhor dos camponeses em relação aos escravos. Os camponeses eram denominados felás, e eles cumpriam a servidão coletiva, trabalhando todos para o Estado, tanto na colheita quanto no plantio, como no intervalo entre essas atividades, nas construções de pirâmides em determinado momento, templos em outros. A religião egípcia era politeísta, mesmo que naquele período do Amenófis ela tenha sido monoteísta, foi apenas naquele governo. Característica geral, ela era politeísta. Os deuses eram representados de forma antropozoomórfica, ou seja, antropo, homem, zoo, animal, morfos, forma. Os deuses tinham forma humana e animal no mesmo ser. A mumificação é uma das principais características da religião egípcia, tendo em vista que eles acreditavam que a alma viveria além do corpo. Mas para que a alma sobrevivesse no mundo dos mortos, precisava que o corpo fosse preservado em terra. Os egípcios acreditavam que em determinado momento a alma retornaria ao corpo. Daí a mumificação, que tinha alguns tipos diferenciados, mas todo mundo tinha que ser mumificado lá no Egito. A mumificação então acabou proporcionando aos egípcios, grandes conhecimentos em medicina, assim como as pirâmides proporcionaram conhecimentos em matemática, em arquitetura, dentre outros. Os povos que se destacam na agricultura, como é o caso do Egito em função do Nilo, acabam sendo especialistas em astronomia, e o Egito é um exemplo disso. Bom, pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham curtido esse resumo aí e que ajude nos estudos de vocês. Até a próxima!